Salve galera, aqui a Kawan Collection, Marcos, voltando mais uma vez com o canal. E dessa vez tem um quadro novo aí, né? Reviews de álbuns. Antes de você falar alguma coisa, eu não vou ser mais um daqueles canais e fazer reviews daquelas coisas que todo mundo já tá cansado de ver. Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, Bad Company, essas coisas aí todas, né? Até porque eu não tenho nada disso, né? Quem conhece o canal sabe, né? Mas também não vou ficar restrito ao rock, ao metal, os gêneros derivados, assim, né? Vou falar de outras coisas também. Fazer reviews de álbuns de samba, de forró, de MPB, de reggae, eu tenho reggae aqui também. Fazer de tudo um pouco, né? Mas os focos vai ser inicialmente nesses daqui de rock e metal, né? Enfim. Hoje iniciando aí, no final do ano passado, um disco clássico completou 40 anos, né? Eu tô falando desse daqui, Overdose, século XX. Inicialmente lançado como split com Bestial Devastation do Sepultura, né? Eu vou fazer vou mostrar aqui rapidinho. Contar um pouco o contexto da época, as letras, fotos da época. Esse daqui meu velho tá autografado pelo Flávio Davi, o guitarrista, líder, fundador da banda. Enfim, vou contar um pouco. Overdose é uma banda que foi formada no ano de 83, como muitos sabem, né? Vendo no DVD. Se não me engano, a formação original do Overdose contava com Cláudio Davi na guitarra, o Dilcinho do Sagrado Inferno na outra guitarra, o Fernando Pazzini no baixo, eu tocou no tempo do Sagrado Inferno também, se não me engano, e o Hélio Eduardo na bateria. Eles seguiram um tempo assim, inicialmente sem um vocalista definido, até que o Pedro Amorim, o Bozó, entrou na banda, né? Aí eles foram fazer um show aqui e acolá, até que em 84 eles gravaram a demo Última Estrela, que ficou bastante conhecida na época, né? Saiu bastante nas rádios, tudo mais, até naquela... isso aí, foi até naquele programa esqueci como é que é o nome, acho que era Terra alguma coisa, aquele apresentador lá. Tem no YouTube, ele se apresenta lá na TV Regional de Minas Gerais, enfim. Aí, em 85, surgiu a oportunidade deles gravarem um disco, né? Que inicialmente era pra eles ter gravado um álbum inteiro, só que eles não quiseram, né? Eles acharam melhor gravar disco com metade, né? Que nem o pessoal do Astral Atlântico e Metamorfose tinha feito no ano anterior, né? Com o Ultimate, né? Que eles gravaram uma gravação dupla, né? Aí eles inicialmente chamaram o pessoal do Sagrado Inferno, que era para ter tocado, só que o pessoal do Sagrado Inferno, por algum motivo, teve tretas lá com os donos da Cogumelo, né? O João e a Paty, e eles acabaram não saindo. Né? Que o Sagrado Inferno na época era uma banda bastante conhecida, assim como Overdose, né? E aí então o Vladimir, o Chacal, né? O vocalista do Chacal, ele conhecia o pessoal do Sepultura, né? Era amigo deles. Aí ele queria dar uma oportunidade para eles, ficou insistindo com o João Apathy. O João Apathy meio que, na época, parece que estava retrucado com eles, mas no final eles acabaram aceitando. E aí gravaram, né? Aí isso daqui é uma edição solo, né? Não tem o Bestial Devastation, né? E depois quem tem aquele split é uma coisa assim muito rara, muito difícil de conseguir, apesar de que foi relançado. A meu relançamento é difícil de conseguir. Aí essa daqui é uma versão de
solo que saiu ali por volta de... Tem duas versões solos, né? Essa daqui de 2000 e pouco. Tem uma de 86, se não me engano, que é só uma demo. Antes de alguém me falar alguma coisa, dessa demo que eu ouvi falar foi uma coisa que eu vi na internet. Só ouvi, só vi, não ouvi, não, nem ouço falar. Que teria saído essas três músicas iniciais com a última estrela nessa demo. Aí, aí depois nos anos 90 eles lançaram o século XX com algumas duas faixas do Concert, se não me engano, e a Nuclear Winter, se não me engano, foi uma gravação de 87, junto com Força Crescente, que é uma gravação de 87 também, se não me engano, final de 87. E eu vou falar agora um pouco sobre as músicas, né, e sobre o que eu acho do disco em si. O disco é um clássico absurdo, né, do metal brasileiro. Ele vem com... começar essa capa aqui genial, pintura, a fita à mão pelo Pedro Amorim, né, o Bozó. Que arte magnífica. Aí, o disco em si, o Overdose na época tava com muita influência de bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, às vezes até de algumas bandas mais hard rock, como Uriah Heep, Led Zeppelin, essas coisas assim, mas eles tinham uma carga muito mais metal, um pouco mais pesada. Eles tinham essa carga mais Iron, mais Judas Priest, ali daquela fase do... como é o nome daquele álbum? Defenders of sei lá o que, esqueci como é que é o nome. E também daquela fase mais inicial do Judas, né, que é mais metal, mas tem uma vibe meio hard rock também. Anjo do Apocalipse mesmo é uma música que lembra bastante Iron Maiden, né? Os timbres de guitarra, a bateria, o baixo, até o tom de voz do Pedro Amorim, o Bozó, lembra bastante o Bruce Dickinson. Não vou dizer que eles emulam Iron Maiden, porque eu não acho isso, porque na minha opinião o Overdose sempre teve uma característica muito própria em todos os álbuns que eles gravaram, né? Mas tem essa coisa dessa influência, inclusive de influência de bandas brasileiras também, que em entrevistas eles já citaram que tiveram influência de Patrulha do Espaço, né? O Pursuins. Também acho que o Bozão inicialmente lembrava um pouco o Pursuins. E outra banda também, o Made in Brasil, também já citaram o Made in Brasil como influência deles. Se não me engano foi o Bozó que citou, né, como influência. Além do Stress, né, que já tinha surgido naquela época, tava lá no Rio de Janeiro, tava todo ali movimentando a cena do Rio de Janeiro. Apesar de ser uma banda que surgiu no Pará, o Stress tem uma importância gigantesca para a cena do Rio de Janeiro, né, enfim. Continuando aí, Filhos do Mundo, que é uma música assim bem para baixo mesmo, assim, uma música assim, com uma letra assim bem pessimista com relação à questão do mundo, a questão do... Na verdade, as três músicas aqui que formou o split original são bem pessimistas assim com relação ao mundo, né? A versão apocalíptica, assim, uma visão... Lembra bastante aquela Holy Dive do Dio, né? Aquela visão apocalíptica que tinha aquela coisa de diabos, fantasias, essas coisas todas. Mundo acabando. Século XX também tem uma vibe assim, né? Só que essa daí é mais assim, mais cadenciada, né? Tem um timbre assim mais, como eu posso dizer assim, mais virtuoso, né? E essa século XX, ela me lembra bastante aquela Halloween, não sei o que, Halloween by sei lá o que do Iron Maiden, me lembra bastante, não sei porquê. E eles estavam com muita influência de Iron Maiden naquela época. O Iron Maiden naquela época veio no Brasil, se não me engano, no Rock in Rio e tudo mais. Tava
tocou também, se não me engano, em Belo Horizonte, se não me engano. Não, quem tocou em Belo Horizonte acho que foi o Kiss. Foi o Kiss em Belo Horizonte naquela época. Aqui, Última Estrela, que é uma faixa assim bem heavy, meio speed, né? Por mim que tem umas influências assim um pouco de metálica ali naquela fase do Kill and All. Eu não sei se eles tinham essa influência de metálica mesmo, mas pra mim eu enxergo um pouco dessa influência, né? Estava no meu quarto, sem nada pra fazer, abro a janela e vejo o sol nascer dentro dos meus olhos. Eu vejo do céu e vejo uma estrela que nunca vai descer. Visto qualquer roupa e saio pela rua, quem sabe à procura de uma aventura. Né? Enfim, é um clássico absurdo. Nuclear Winter, que é uma música em inglês, né? Não precisava ter colocado Nuclear Winter, que já é uma música de uma época diferente, ali final de 87, começo de 88. Fala da questão de guerra nuclear, violência, inverno nuclear, né? Que a gente imagina, né? Inverno nuclear é um desastre, né? Eles já estavam com bastante influência do. Ainda tinha aquela influência de Iron, de Judas, só que tava já caindo um pouco pro Power. Eles já estavam caindo as influências de Halloween, Rage, essas bandas assim. Rage que eu tô falando é aquela Rage da Alemanha. As bandas assim, né, que estavam surgindo na época, a outra também é Running Wild, de muita influência de Running Wild nessa música. Força Crescente também é outra que. Essa Força Crescente ela soa assim meio hard rock. Ela tem uma vibe assim meio hard rock, assim. Vem um pouco de Queen assim na cabeça, Bad Company, umas vibes assim. E ela tem uma letra assim quase que romântica. Quando a luz se apagar, é no teu corpo pegar, sentir o seu calor, a noite inteira festejar. É quase romântico isso aí. Os caras meio que deu uma romantizada, né? Enfim, né? E aí encerra o disco, né? E aí tem um bônus do DVD, né? Tem. Aqui o bom desse DVD é que ele tem algumas músicas que saíram no Constance, só que em versão em português. Por exemplo, Deus Salve Metal, que é God Save Metal. Mensageiros da Morte, que é Message of Death. Salve os Corações, Save Your Heads. Crianças Guerreiras, que é Children of War. Rebelião, que é Rebelion, né? Que daí já é um ensaio. Né? Um álbum fantástico. A formação desse disco, né, é o Hélio Eduardo na bateria, o Ricardo na guitarra base, o Cláudio Davi na guitarra solo, o Pedro Amorim nos vocais e o Fernando Pazini no baixo. Foi gravado e mixado no JG Studio, em 8 canais, Belo Horizonte. Gravação e mixagem Tastinha Região Guimarães, produção com o Melo Records, arranjo e produção musical Overdose, capa Bozol, design layout atual, né, Fernando Dutrão. Fotos Ricardo Davi, o empresário, né, irmão do Cláudio. E a edição do DVD foi do Fábio. O Ricardo Davi, o empresário da banda desde aquela época, desde o começo, quase um integrante da banda, quase um sexto integrante da banda. Tá aí um pequeno review, né? Não sou como nosso amigo Ale Metal Pesado, né? Alexandre, que faz uns reviews aí, ele consegue fechar 50 minutos, uma hora fazendo um review de uma banda, assim, que ele destrincha muito bem, né? Ele vê assim faixa a faixa, melhor do que muita gente, muito canal grande aí, né? Ficar um abraço aqui pro Ale, né?
Enfim, né? Mas aí eu fiz aí tentei fazer uma espécie de review aí. E vou mostrar também uma aquisição que chegou pra mim, né? Eu fiz esse vídeo também pensando nisso. Vou ali buscar. Talvez dê problema nesse vídeo, talvez não. Eu não sei, né? Esse daqui é uma espécie de bootleg. É um CD, não CD, né? Enfim. É um... É um CD, não CD, né? Eu peguei, que é o sarcófago. E que, o que que tem nesse CD, não CD, né? Tem músicas lá do B do sarcófago, né? Tem músicas que eles não tocam nos shows, né? O The Laws praticamente não toca nos shows, né? Essas músicas, não sei o porquê, né? São muito músicas ótimas, mas que ficam por algum motivo por fora, né? Que é, como por exemplo, Ready to Fuck, That Rash, do Inri, Alcoholic Coma, do E-Trace, do Holt, Secret of Window, Little Judy, posteriormente do The Laws of Scorn e do Crush to Destroy, Satanic Terrorismo e Anal Vomit, do... Essas daí eu sei o motivo, né? Porque essas músicas são meio datadas, né? Essas daí do Hate. Somente a Satanic Terrorismo. The Worst, se eu não me engano, eles estão pretendendo colocar no show, né? Só que eu não vi ainda se eles colocaram ou não. Agora Arm of Damned, que é uma musicão da fase final ali dos anos 90, não vejo eles tocando, que eu acho muito boa também. E a música que encerrou aqui é bem lado B do lado B mesmo, que é uma do Crust, que é o Fuck Off Melodic Black Metal, que eles xingam essas bandas tipo Imperial, Jimmy Burge, que dizendo que eles fazem o Black Metal Melodic, eles estão querendo mandar eles ir pro quinto dos infernos. Aí, ó. Daqui foi baseada numa coletânea que saiu lá fora em 2023, né? Teve uma bootleg mesmo que saiu em 2023, em versão dupla. Uma só com as músicas que saía direto, né? Tipo Recrucify, Satanás, Black Vomit, Inri, Nightmare, essas músicas aí que todo mundo tá cansado de ouvir do sarcófago. E saiu um disco 2 com essas músicas aqui mais lado B. E eu decidi ver um jeito de adquirir pelo menos um dos dois, né? Eu peguei esse. Vou mostrar mais aqui, senão tô com medo de dar problema. Enfim, agradecer quem ficou aí até agora, até mais. Com Deus, com o diabo, se acreditar.